Olá, olá pessoal, como vocês estão? Feliz Ano Novo! Aê! Feliz Ano Novo! Estamos aqui no nosso 8º podcast, né? Começando janeiro, abrindo com toda a energia. Eu sou Marta Ueshi. Juliana Lustosa. Débora Desotti. Eu sou o David Pinheiro. Seja bem-vindo, David. Nosso convidado, Leonino. O David, ele trabalha em gestão de mudanças, é isso, David? Exatamente. Muito bem. Especialista em inclusão de pessoas, gerenciamento de funil de vendas, gestão de carteiras, gestão de análise de KPIs, conhecimento de ferramentas de assessment para suporte de processos e desenvolvimento de programas de ações, né? Todo o trabalho com coaching aí envolvido, certo? Exatamente. E a gente sempre gosta do nosso lado B também, Uhum. né? Que aqui é energia estelar, então também é como as pessoas conectam o seu lado estelar com o lado mundano. Então, o lado mundano do David é o coach, né? E o estelar dele, que é o dançarino profissional. Bicampeão mundial de salsa e professor de acroyoga, terapeuta prânico. Seja bem-vindo, David. Muito obrigado. Muita alegria ter você aqui hoje. Muito bom, muito bom. Sabe que você está falando de uma diversidade de coisas, né? E tem uma frase de Jung que ela rege muito a minha vida, né? Por isso que eu me considero uma pessoa muito diversa, assim. Eu sou um cara muito curioso e eu gosto de experimentar muitas coisas, né? Então, essa frase de Jung que ela rege minha vida, ela diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, eu sou um cara que gosta de gente, eu gosto de estar envolvido com pessoas, eu gosto de ter a oportunidade de poder contribuir de alguma forma para transformar. Às vezes a gente transforma a vida de alguém num simples bom dia que a gente dá para alguém que não está muito bem naquele dia. Então... tem muitas ferramentas técnicas aí de trabalho, né, de gestão de mudança, mas também tem aquele lado do toque mesmo, né? Então a dança traz muito isso, né? Esse contato, desse abraço gostoso, desse nosso lado humano, dessa troca de energia. Então, esse sou eu. Essa conexão toda, né? É. Nossa, que bom. E a gente tá muito feliz, né? Primeiro podcast do ano aqui, David. David, a gente sabe que você é múltiplos, né? Mas, assim, conta pro pessoal um pouquinho como é que foi essa trajetória, assim. Como é que você chegou no coach? Como é que você integra, né? Eu acho que, assim, tem um lance todo o trabalho que você faz, que é essa questão da diversidade. E eu acho que é um tema muito atual, né? E muito necessário. Tanto Fundamental. nos lares, quanto nas organizações, em qualquer lugar que a gente estiver, porque a gente está trocando e conectando com pessoas. Mas antes de você falar dessa questão de diversidade, como é que você chegou no coach? Como é que foi isso? E aí, como é que você integra tudo isso com esse trabalho com diversidade também? Bacana. Então, eu vim da área da informática, eu estudei informática, né? E aí, num determinado momento da minha vida, um amigo meu, que hoje é padrinho do meu filho, inclusive, ele começou a fazer aulas de dança com a esposa dele. E aí, eu fui fazer aula com eles, me convidou, eu fiz lá, sei lá, umas 2 ou 3 aulas e o professor, ele disse para mim que eu tinha muito talento e se eu não queria investir, ele ia me indicar para ser bolsista numa escola do Jaime Arocha. E aí, eu entrei para dança, né? Então, aí, eu simplesmente estive apaixonado e aí, pouco tempo depois, eu troquei a informática pela dança. E aí, eu fui viajar para fora, fui trabalhar, dar aula em navios e tudo mais. Conheci uma pessoa na dança com quem eu comecei a namorar, né, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. E foi através dela que eu conheci o coaching, né? Porque eu sempre tive muita vontade de empreender, muita vontade de desenvolver um trabalho diferenciado. E sabe que dentro das aulas de dança, muitas pessoas que chegavam para fazer aula particular comigo, elas chegavam sem condição de fazer aula. E muitas vezes, porque assim, o professor ele acaba se tornando uma autoridade para aquela pessoa e ela acaba compartilhando coisas importantes da vida dela, né? Então, eu sempre tive a preocupação de, poxa, ela tá me pedindo a minha opinião para uma série de coisas que, assim, dependendo do direcionamento que eu der, do que eu falar, ela pode, sei lá, estragar a vida dela. Então, ela sabe uma autorresponsabilidade. Então, eu já tinha buscado estudar um pouco de psicanálise. E aí foi quando eu conheci o coaching que eu, assim, me encantei, porque né, é um processo que expande a tua consciência, faz você ter clareza das coisas para que você tome decisões mais efetivas, né? Então, falei, cara, isso aqui que vai me ajudar.
E aí eu entrei para o mundo do coaching, só que quando eu entrei para o mundo do coaching, já começaram a aparecer empresas me procurando para desenvolver trabalho de executive coach. E aí, enfim, é um universo, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento que você, depois que você entra, você não sai mais, assim, né? Porque é muita coisa nova que aparece e tal. Então, eu me envolvi e aí a dança, ela foi caminhando por um caminho diferente, que foi quando eu entrei no campo da diversidade. Veio assim meio que em paralelo. Tá. Legal. E como que foi isso, quando entrou esse chamado de trabalhar com inclusão de pessoas? Legal. Como foi esse chamado? Eu nunca pensei em trabalhar com esse público. Tá. Então, assim, realmente foi algo divino ali que me colocou num lugar, e quando eu me dei conta, eu já estava totalmente envolvido com esse público. Então, eu voltei de uma viagem de navio em 2010, e aí eu estava procurando escola para dar aula de dança. E um amigo meu tinha sido chamado para dar aula numa escola no Campo Belo, e ele não podia ir. Aí eu lembro dele me ligar e falar: David, olha, tem uma escola lá no Campo Belo, né, quinta-feira e tal. E eu fui lá, e depois de um bate-papo com a dona da escola, ela falou: cara, eu gostei de você. E aí ela disse o seguinte: olha, eu tenho uma companhia de dança inclusiva, e tem uma das nossas, né, integrantes da companhia que ela não tem um parceiro, e eu tenho um espetáculo. Você não quer participar com ela do espetáculo? Eu te pago um cachê e tal. Aí eu participei do espetáculo, eles adoraram o trabalho, só que ela não tinha parceiro. Ela falou: olha, David, a gente gostou do trabalho. A Melina Mesquita, que foi a minha primeira aluna com síndrome de Down, ela não tem parceiro, você não quer fazer parte da companhia? E aí eu fiquei nessa companhia por 5 anos. Nossa. Entende? E aí, assim, foi Deus mesmo, porque depois que eu entrei para essa companhia, comecei a desenvolver o trabalho com eles, outras pessoas foram me procurando, falando: David, olha, eu tenho uma instituição, não sei aonde, você não quer dar uma aula de dança, né? Então eu fui conhecer a Casa de Davi, que é uma instituição incrível, que é uma verdadeira cidade lá dentro. Fiquei por lá com eles fazendo um trabalho por 2 anos, aí veio o Instituto Movimentarte, até eu conheci o Instituto Simbora Gente. Então, aí de lá pra cá são 14 anos. Que você tá no Simbora Gente? Que eu tô trabalhando com esse inclusão. público, Tá. com inclusão. E aí, por conta do coach, ó, tá vendo como as coisas vêm tudo em paralelo, né? E aí, por conta do coach, por conta desse trabalho no mundo corporativo, as coisas, elas foram se convergindo, entende? Elas foram se encontrando no meio do caminho. Integrou. E integrou, exatamente. A gente estava Interessante. discutindo o mapa do David, e agora quando ele está contando essa história, eu achei interessante o do Netuno dele da 12, porque isso é muito caminho de Netuno, né? Assim, eu tô lá, não sei por que eu tô, mas eu tô indo. Eu tô indo. É muito interessante isso, né? E Né? você tem que ouvir a intuição. E a dança é movimento. E a dança sempre te levou aonde você tinha que ir fazendo os trabalhos, né? Porque a dança que te conectou com a sua coach. namorada, que te conectou com o coaching. Depois a dança que te levou para o trabalho inclusivo, que depois você conectou com as empresas e o coaching. Exato. E é importante para quem está ouvindo perceber como a gente tem que ouvir o chamado da alma, né? E a intuição. Da intuição. E conectar os pontos, né? Porque às vezes você fala assim: nossa, mas isso tem a ver. Não pensa, só faz. Você só vai entender lá na frente. Né? Então, tantas coisas que você só foi entender depois que você fez. Né? Muitas coisas no primeiro momento não tem lógica. E depois é que a gente conecta os pontos. E você sabe que até hoje isso acontece, né? Então, às vezes aparecem algumas oportunidades de relação com pessoas que eu nunca imaginei que eu pudesse ter na vida, e vem às vezes por um aprendizado, por uma experiência de vida que eu tive de anos atrás, né? Então é muito louco como essas coisas elas vão acontecendo. E eu sempre fui muito regido pela minha intuição mesmo. Eu nunca pensei muito, assim, eu tinha muita vontade de ir. Ou quando eu larguei a dança, por exemplo, eu trabalhava no Banco Santander. Eu tinha uma carreira para seguir ali. E aí eu larguei para ir para a China, então... Sem, assim, a menor perspectiva de, sabe, de crescimento. Não, caraca, eu vou para a China, assim, em 15 dias eu tirei o passaporte, eu tirei o visto e eu fui viajar para a China. A mesma coisa quando eu fui para Miami, eu tinha sofrido um acidente, também ninguém queria que eu fosse. Eu falei: não, cara, eu preciso ir lá. Então, assim, né, eu coloquei sempre meu coração muito na frente.
Mas o que a Marta falou é que ao longo do tempo, eu acho que a maturidade também foi ajudando a você entender como as coisas elas podem se conectar, sabe? E te ajudar para você realmente poder, né, trilhar o seu caminho de uma forma mais efetiva, que você tenha mais clareza das coisas, que você possa contribuir com o planeta de uma forma bacana mesmo, né? Tem um ponto, eu tava conectando aqui os pontos, né? Como é que a gente chegou aqui, né, David? Eu acho que tem uma coisa que eu percebo, né? A gente se conheceu pelo coach, enfim, aí todo esse ecossistema. Mas o que eu sinto, né, nas nossas conversas e que você compartilha muito se sempre começa uma coisa por você. Então, por exemplo, a dança você começou por você. Era uma coisa que o seu coração... deixa eu ir lá ver. Aí você se entrega aquilo, que é o que eu falo. Às vezes as pessoas não se permitem, né, realmente. E aí essa intensidade leonina, entre outras coisas, aí isso transbordou, né? Aí você agora, eu lembro que você começou a fazer aula de acro-yoga e aí agora já tá dando aula, né, de acro-yoga. Então também conta um pouquinho disso hoje agora, que é uma nova versão, uma outra vida do David agora também. Ele faz tudo isso, ainda trabalha com acro-yoga. Como é que foi também? Como é que você caiu na... Primeiro voltando um pouquinho, explicar pro pessoal o que é acro-yoga. Verdade, explica aí. Por que você caiu lá? Como é que você integra isso hoje? Eu conheci por causa de você. A acro-yoga, por exemplo, eu não conhecia. Dificilmente as pessoas conhecem, né? Então, explica o que é. Como chegou, o que é. Tem uma gama grande de amigos que não tinham a menor ideia do que era acro-yoga e muitos que ainda não têm, mas eles me vêm fazendo diversas acrobacias lá no Instagram, porque eu posto bastante e aí eles vêm perguntar o que é aquilo, né? A acro-yoga, ela não é yoga e ela também não é só um acrobático, né? Ela é uma junção ali das duas coisas. Importante que, né, a acro-yoga ela não é uma subdivisão da yoga, né? Ela se utiliza de muitos asanas, de muitas posturas do yoga, mas ela também tem muita influência do circo. Tá? Então, você tem aí uma influência do yoga, uma influência do circo, mas é uma prática, uma atividade física, uma prática feita por 2 pessoas, muitas vezes por 3 pessoas, né? Porque você tem uma base, você tem um voador e muitas vezes você tem o papel do anjo, que é a terceira pessoa que fica ali cuidando, né, para que não haja nenhuma queda brusca, para que ninguém se machuque. É uma atividade física que gera muita conexão entre as pessoas. Quando a gente fala de mindfulness, que é esse estado de presença, dentro da acro-yoga não tem como você não estar presente. Porque tem um lance de cuidado, é uma acrobacia que você faz, na maior parte das vezes a gente fala que é L-base, né? Que você tem uma pessoa deitada com os pés para cima e uma pessoa que está se equilibrando nos seus pés lá em cima. Então, se a pessoa que estiver lá embaixo não estiver presente, a que está em cima cai. Se a pessoa que está lá em cima dos pés também não estiver ali presente, ela cai. Então, tem tanta coisa legal dentro da acro-yoga, porque você aprende a cuidar melhor da pessoa. Então, se você é uma pessoa que está fazendo o papel de base, você tem que estar o tempo inteiro cuidando daquela pessoa para que ela não caia e, ao mesmo tempo, cuidando para que o seu toque no corpo dela não seja um toque que seja muito invasivo, que seja muito pesado, que a machuque, que seja leve. E a pessoa que está lá voando, ela também tem a preocupação de se tornar leve lá em cima, entende? Né? De contribuir para que haja um equilíbrio, uma harmonia que acaba se tornando uma dança. Então é uma prática que eu recomendaria para todo mundo, porque ela traz o desafio, ela te gera ali adrenalina, sabe? Essa questão do risco, né? De você cair. Então faz com que você esteja atento, faz com que você esteja conectado, com que você esteja presente. A gente está precisando muito disso no mundo hoje, né? Acho que as conexões, de uma maneira geral, elas estão muito superficiais, né? As pessoas estão muito mais conectadas aqui com o digital, agora com as inteligências artificiais, do que com o olho no olho, né? Da gente poder conversar, da gente sentir esse calor humano, dar um abraço. Então, ter esse tipo de atividade física, para mim, é fundamental. E aí, óbvio que, né, a gente começa a praticar muito... as pessoas começam a te procurar e aí acabou surgindo a oportunidade de eu começar a dar aula de acro-yoga também. Você falou de fazer muitas coisas. As pessoas me perguntam, David, o que você faz? Mas isso é característica de estelar, né? Você não fica numa caixinha. Entendi.
Então, é legal, a gente chama esse podcast estelar exatamente porque a maior parte das pessoas estelares não ficam numa caixinha. Eu não consigo. Não consegue. Você pode querer ficar na caixinha. Serei somente professor de acroyoga. Não existe. Então, existe o David coaching, o David dançarino, o David da acroyoga. E essa estelaridade que a gente fala que é movida nesse processo de ajudar as pessoas. E como que você está fazendo isso no seu trabalho do dia a dia, né? Exatamente. Hoje eu entendo que, assim, são diversas ferramentas de transformação. Né? Então, assim, eu gosto muito da vida. Eu sou apaixonado pelo ser humano. Eu adoro ver histórias que inspiram, sabe? De pessoas que tiveram ali uma superação, que passaram por um momento, conseguiram construir algo bacana. Eu amo compartilhar essas histórias, né? Mas eu também amo construir as minhas histórias, né? Então, ali de lutas, de glória. E ter, assim, uma gama de ferramentas para contribuir é como se, sei lá, do que você precisa, né? Aí eu vou buscar a malinha do Gato Félix, para quem é mais velho vai entender o que é a malinha do Gato Félix, né? E a gente vai tirar exatamente aquilo, pô, essa pessoa tá precisando, cara, sei lá, de que eu saia com ela para dançar, ou de uma aula de dança. É isso que vai contribuir com ela hoje, né? Mas de repente não, de repente ela está precisando, né, de alguma ferramenta de liderança para ela se tornar um gestor melhor, para ela liderar a vida dela de uma forma mais bacana, entende? Então, ter essas possibilidades é o que faz aí de mim um cara feliz, entende? Então, eu sou um cara curioso. Hoje eu estou estudando gaita, por exemplo, né? Fazer aula de canto esse ano, então... realmente eu estou sempre buscando aprender coisas novas. De vez em quando eu vou escalar, então... eu gosto bastante aí E eu acho que realmente, né, uma característica do estelar é a curiosidade. Essa curiosidade de sempre estar buscando algo novo e de integrar essa multiplicidade, que é o que você falou agora. Eu estou estudando gaita. Então, é o que movimenta. E quem está assistindo está conectado com isso, que às vezes a pessoa se sente estranha por ser múltipla, por querer fazer várias coisas e não estar numa caixinha. E aqui, por exemplo, o que conecta a gente é não estar numa caixinha. Olha aí que legal. Então, é olhar com mais naturalidade para isso, né? Exato. A sua experiência inspirar aí para as pessoas entenderem que faz parte da natureza humana ser múltiplo. Sim, eu acho que as pessoas elas deveriam se tornar mais curiosas, né? Uma vez eu ouvi que a gente só é feliz em 2 momentos na vida, né? Um deles é quando a gente está aprendendo algo novo, né? Então, quando você está aprendendo uma coisa nova, você se torna criança de novo, né? Então, assim, você se conecta com uma energia muito, muito divina. Então, sempre que eu posso, eu estou aprendendo alguma coisa nova, eu estou me desafiando para algo novo. Então, de vez em quando, eu vou escrever também uns poemas, algumas coisas, gravo. E é muito louco, porque eu fico que nem uma criança mesmo em casa. Assim, aí eu escrevo e falo, caraca, ficou legal isso aqui. Aí eu vou pegar uma música que conecta. Então, assim, sabe, você se permitir... E muitas vezes até se tornar vulnerável também. Sim. Entende? Eu acho que isso volta a gente para o nosso lado humano, né? Eu acho interessante, porque eu brinco nos rituais da prosperidade que o David é o homem do sacrifício. Mentira. Mas o último ritual. Mas eu acho interessante você falar de vulnerabilidade sendo homem. Porque às vezes eu vejo que muitos homens têm essa dificuldade de acessar a própria intuição e de acessar as próprias vulnerabilidades. Então, você falar disso sendo homem, né, até para falar para outros homens que isso não tem a ver só com intuição é para as meninas, mas todo mundo tem. É importante que a gente, nesse momento, desenvolva isso e se abra para esse desenvolvimento, né? Exato, gente. Eu moro sozinho, então para mim é mais fácil trabalhar essa vulnerabilidade em alguns âmbitos, porque eu vou chorar, ninguém vai ver, né? Cara, todo homem chora, todo homem fica triste, todo homem se apaixona, todo homem tem lá, sei lá, uma desilusão, uma frustração, uma rejeição. Todo ser humano em si tem que lidar com todas essas emoções, com todas essas, sei lá, essas experiências, né, que a gente passa aqui nesse planeta chamado Terra. E a gente tem uma questão cultural
sobre a vulnerabilidade, né? Sobre o engole o choro. Homem não chora. Você tem que manter uma posição de força. Eu acho que é bacana, porque em muitos momentos é necessário, sim. Né? Muitas vezes é necessário que você se mantenha forte quando você não está se sentindo forte, porque aí você vai fazer essa força ela acontecer, entende? Mas em muitos momentos é importante você demonstrar que você, cara, é humano. Entende? Que você tá triste, que você não tá legal, pedir ajuda. Sim. Então, você ter pessoas, uma rede de apoio com quem você possa contar para que, sabe, para que você, né, naquele momento, pô, cara, eu preciso de um colo, mano, né? Então, todo mundo precisa disso e isso torna a gente mais forte, né? Então, a vulnerabilidade, você se abrir, você demonstrar que você ama, entende? Falar né? Eu cumprimentei um filho de 14 anos, né? O Davi. E eu cumprimento meu filho com um beijo no rosto. Entende? Então, falo pra ele que eu amo ele, né? E até por uma questão cultural, antigamente os homens não diziam pro filho ou pro pai, eu te amo, né? Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade, entende? Sim. Pô, e é tão gostoso, né? É muito gostoso, né? Eu acho que, assim, é óbvio que você não vai fazer isso com qualquer pessoa, né? Por isso que é importante a gente ter a nossa rede de apoio, pessoas que a gente confie. Mas é fundamental isso, porque a gente vai assumindo uma carga de energia, né, ao longo do dia, ao longo das semanas. E se a gente não tem, né, onde descarregar isso, né, onde a gente ter o nosso colo, o nosso acolhimento, a gente implode, enfim, aí vai fazer mal para a nossa saúde mental e física. É isso. E é interessante, você está falando, vou conectar aqui duas coisas que eu achei legal que você trouxe. Esse lance da vulnerabilidade, né, como diz a nossa querida Brené Brown, a vulnerabilidade conecta o ser humano. Então, esse é um ponto que você estava falando de conexão. Por que hoje as pessoas não se conectam? Porque elas usam as redes sociais para dizer que são super poderosas, né, que a vida é maravilhosa, mas não coloca a vulnerabilidade ali, às vezes, né? Não é, eu tô falando que para você ficar lá reclamando, chorando, mas, pô, às vezes deu um BO. E que custa você você não precisa compartilhar o BO. Você pode compartilhar o aprendizado que aquele BO te trouxe. Excelente. Né? Então, isso vai gerar uma conexão, porque isso vai gerar uma vulnerabilidade, né? Então, eu mostro o meu lado humano. E aí, como a gente tá na vibe agora que saiu Mufasa, não sei se já assistiu Mufasa? Não. Saiu Mufasa, tá assistam. Vou dar um spoiler, tá? Um ponto chave, porque eu assisti, e aí eu tava vendo a Ana Lúcia, não... Lúcia Helena Galvão, né? Aquela filósofa. Ela estava falando dos aprendizados e ela trouxe essa questão e eu achei muito legal porque foi uma coisa que a gente percebeu também. Que por ele, a princípio, né, não reconhece o poder dele e aí ele vai ficar com as fêmeas, porque ele é um desgarrado, que o pessoal pensa, né? E por ele conviver com as fêmeas, elas ensinam o que é natural para elas. Olha que é a só. Intuição, que é a conexão. Então, ele vira um leão diferenciado porque ele... O que aconteceu? Ele se permitiu aprender o que as fêmeas tinham para ensinar para ele. E um dos pontos chaves é a intuição. Então, ele conseguia... até arrepia de falar isso. Ele conseguia saber o que ia acontecer lá na frente. Então, se ia ter um ataque ou não. Então, às vezes, a gente, por ter crenças limitantes, a gente não se permite, né? Você está falando dessa questão do masculino, do homem, né? Então, não, isso é coisa de... Imagina, é intuição, isso é coisa de mulherzinha. Aquelas... Fixas. Infelizmente, acontece isso hoje. Então, é legal você falar isso, porque isso pode inspirar outros homens, né? Tipo, não, cara, isso existe, né? É normal, nosso coração, ele tá aqui, bate igual numa mulher, né? Então, acho que é legal. Achei legal essa sua fala e conectar com isso, que tá bem atual, né? Super atual. E assim, você tem os perfis, né? Então, eu acho que a gente tá nesse planeta pra gente crescer, pra gente se desenvolver, pra gente aprender. E não tem como a gente aprender com quem pensa igual, com quem tem o mesmo perfil. A gente vai aprender com quem é diferente da gente, com quem pensa diferente da gente, com quem tem experiências de vida diferentes das nossas. E se a gente não se permite ouvir o outro, né? Se a gente não se permite buscar, entender qual foi o caminho que aquela pessoa levou para construir aquele pensamento, né? Por que a energia dela é diferente, o que a energia dela tem de diferente para me ensinar, para eu me tornar mais completo, né? O lance do yin e yang, né? Então,
a gente precisa realmente se conectar mais e se permitir mais, né? Que esse estado de vulnerabilidade para eu entender, puta, esse campo eu não sei, entende? Né? Se eu ficar na minha ideia fixa aqui só do que eu estou vendo, eu fico muito limitado, entende? É a mesma coisa eu colocar um número 6 aqui em cima. Eu falo, Débora, o que você está vendo? É 9. Eu falo, não é, Débora, é 6. E a gente pode ficar brigando. Ou eu posso olhar, mas você está onde, Débora? Não, eu estou no norte. Não, peraí, deixa eu estar no norte. Caramba, aqui é 9. Então, não, vem cá, deixa eu te mostrar. Que entra num lance... Estou fazendo um curso sobre retórica. E nesse curso, eu escrevi um texto falando sobre o extremismo, né? E a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão muito, né, com a energia muito num campo extremo, entende? E aí é onde entram todas as minhas crenças e aí é onde as pessoas elas se perdem, porque quando eu estou atuando nesse extremismo eu não educo, né, eu não inspiro, entende? Então, às vezes o outro ele só não sabe. Mas se eu der a oportunidade para ele conhecer, sem que seja na porrada ali, eu posso inspirar ele a querer aprender. E aí, se ele quiser aprender, aí eu vou ter um parceiro do meu lado. Quando a gente está só na porrada, né, de só os polos opostos ali, né, a gente precisa se encontrar num meio termo aqui, justamente para a gente poder realmente se conectar. É o que eu acredito. Já conectando isso com o que você faz, Manda. Eu acho que você tem razão no que você está falando. Como é que, por exemplo, você faz esse trabalho hoje, que a gente sabe que você faz, né? De fazer a inclusão de pessoas nas empresas, por exemplo, né? Explica melhor até os termos, porque é uma coisa que a gente fala muito, né? A gente não tem a competência que você tem para poder falar disso, assim. Porque eu acho muito importante, às vezes tem pessoas... Porque eu acho que as pessoas se conectam mais, por exemplo, quando tem um atendente que a pessoa percebe, por exemplo, que tem síndrome de Down ou alguma, né, outra... necessidade especial que fala, não sei qual é a forma certa de falar. Bacana. Durante muito tempo se falava sobre essas necessidades especiais, hoje não se fala mais nisso, né? Até mesmo porque, assim, é pessoa com deficiência. Tá, ponto. Tá? Por quê? Pensa assim, eu tenho a minha digital, você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua. Você conhece alguém no planeta que tem uma digital igual a sua? No universo, assim, entende? Então, assim, se a gente for pensar pelo âmbito especial, todos nós somos especiais. Então, e não dá pra gente dizer que uma pessoa com deficiência ela é mais especial. Entende isso? Ela só é uma pessoa com deficiência, certo? É um PCD. Então, esse é o termo, a forma correta da gente falar. Hoje nós temos aqui, segundo dados do IBGE, 17 milhões de pessoas com deficiência. Tá? Eu já trabalhei com pessoas com todo tipo de deficiência. Hoje o meu trabalho ele é direcionado para a pessoa com deficiência intelectual. Tá? E aí tem um porquê. Primeiro que foi o público com quem eu tive mais vivência nesses 14 anos em que eu trabalho com pessoas com deficiência. E também é um público que eu acredito ser mais carente. Quando se fala sobre a lei de cotas, existe uma lei de cotas que diz que empresas com acima de 100 funcionários, ela tem que ter pelo menos 2% ali do seu corpo de funcionários com deficiência. Mas não diz que tem que ser com deficiência auditiva, visual ou intelectual, certo? Então, para muitas empresas é mais fácil, sei lá, contratar um cara que perdeu um dedo, que ele já é considerado uma pessoa com deficiência, e a pessoa com deficiência intelectual, ela demanda um trabalho diferente, né? Não digo nem que é mais trabalho ou que é menos trabalho, é um trabalho diferente. E essas pessoas, elas têm ali menos oportunidades, entende? Então, assim, só desses 17 milhões, pelo menos 2,5 milhões de pessoas têm deficiência intelectual, tá? Desses 2,5 milhões aí, só 1,1% está no mercado de trabalho formal. Aí envolve uma série de questões em torno disso. Aí você vai pegar dados de pessoas que têm estudo e dados de pessoas que não têm estudo, né? Dados de pessoas que estão, né, nas comunidades, famílias carentes, que não têm menos oportunidades, aí, que são mulheres, pessoas pretas, enfim. Aí a gente vai navegar por mares muito profundos, que é o que vai definir isso aí. Então, você tem ali 2,5 milhões de pessoas com deficiência intelectual. E aí eu direcionei o meu trabalho para esse público,
entende? Então, como eu falei para você, depois que eu vim lá pelo mundo do coaching, eu fui trabalhando com as empresas, aí eu fui trabalhar com treinamento corporativo, treinamento em vendas, liderança, e aí eu fui tendo a oportunidade de pegar empresas que tinham lá o desejo de contratar uma pessoa com deficiência intelectual, e eu falei, pô, mas eu trabalho com esse público, né? No entanto, eu dava aula de dança para esse público, mas aí eu comecei a pegar a competência do corporativo, juntar com né, a experiência de vida com esse público, e aí eu comecei a fazer essa conexão. Isso começou lá em 2018, onde eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho numa multinacional aqui em São Paulo, e aí daqui para lá eu não parei mais. O que acontece? Hoje em dia, as empresas, elas contratam por alguns motivos. Então, tem empresas, a maior parte das empresas que me procuram, elas têm menos de 100 funcionários. Entende? Então, elas não estão contratando por conta da lei de cotas. Elas estão contratando por uma responsabilidade social. Nossa, que é lindo, né? Assim, que é maravilhoso. Né? Então, assim, a gente tem a lei de cotas, porque se não tivesse a lei de cotas, as pessoas não teriam oportunidade. Sim. Certo? Agora, a maior parte das empresas, elas vêm por conta dessa responsabilidade social, o que é muito legal. Sim. Então, a gente tem hoje no Brasil muitas pequenas e médias empresas que querem contratar, mas eles não têm a menor ideia de por onde começar. Não sabe as terminologias, né? Então, puxa, pessoa portadora de síndrome de Down é um termo que ele não é correto. Sim. Entende? Porque a síndrome de Down é uma situação genética. Então, se a pessoa ela é uma pessoa com Down, ela nasceu com Down, ela não porta, entende? Essa é a diferença de doença mental, que é uma doença, a pessoa tem que tomar remédio, entende? Você pode ter uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, que também tem doença mental? Você pode, mas são coisas diferentes. Tá? E aí eu tô trazendo o público com síndrome de Down, porque dentro do público com deficiência intelectual que eu mais trabalho, a maior parte dessas pessoas tem síndrome de Down, tá bom? Então, eu acredito que todo ser humano tem que ter oportunidade. Eu acredito que as pessoas elas têm que ter oportunidades efetivas, porque mesmo com a lei de cotas, tem muitos jovens aí, tem exemplos de jovens que ou ele é contratado pela empresa, mas ele fica numa instituição, ou ele é contratado pela empresa e fica em casa, ou ele é contratado pela empresa e aí ele fica num canto. Ó, você tem ideia, 34% das pessoas com deficiência, elas se sentem isoladas no ambiente de trabalho. Sei que principalmente trabalha muito com o meio corporativo. Se a gente for pegar de maneira geral entre as pessoas que estão no corporativo, sem pensar em pessoas com deficiência, você vai ter um número muito grande de pessoas que se sentem isoladas. Pessoas que não se sentem reconhecidas dentro desse ambiente. Imagine o público com deficiência. Sim. Não se sente pertencente de forma... Não se sente pertencente. E aí tem uma série um trabalho grandioso mesmo, um trabalho cultural. Né? As pessoas... por falta de conhecimento, elas não acreditam que sejam possíveis. Então, assim, você tem líderes que não dão oportunidades porque eles não acreditam que seja possível. É por isso que eu gosto de histórias, porque histórias inspiram, né? Então, quando eu vou para esse ambiente, eu levo histórias, eu levo exemplos. Para quê? Para começar um processo educativo, entende? Com as lideranças, porque a partir do momento que eu consigo educar uma liderança, eu ganho um parceiro e aí a gente faz um trabalho top-down. Quando vem por uma questão de responsabilidade social, é maravilhoso, porque eu é o dono do negócio, na maior parte das vezes, com quem eu falo. E se o dono do negócio ele tem esse desejo, né, ele tem essa vontade de fazer, o trabalho ele acaba se tornando mais fácil. Vai funcionar, né? Porque aí a gente vai conquistando mais um da equipe, né? E vai descendo ali até, né, todas as pessoas que trabalham com jovem. É um trabalho que demanda bastante energia, né? A gente falando de energia estelar, demanda bastante energia, muita energia. Mas é um trabalho extremamente possível. Eu tenho casos de jovens incríveis aí, desempenhando papéis que você jamais imaginaria que um jovem, por exemplo, com síndrome de Down pudesse fazer. De fazer pesquisa de candidato no LinkedIn, alimentar numa planilha Excel e mandar isso para uma equipe de RH, por exemplo, entende? Eu tenho cases como esse. De jovens que viajam sozinhos. Então, assim, tem uma série de exemplos incríveis e que... Aí eu convido todas as pessoas a conhecerem, né? O trabalho, por exemplo, de uma instituição, de procurar saber um pouco mais, que as pessoas elas vão se surpreender. Então, o meu trabalho ele é muito direcionado para esse público, porque assim, é um público muito carente,
é um público grande hoje no Brasil e no mundo, está crescendo bastante. E porque eu acredito que dá para fazer um trabalho bacana mesmo, de verdade, sabe? Onde você tenha uma pessoa que faz parte da equipe, que tenha responsabilidade nessa equipe, que entregue resultado para essa equipe e que motive todas as pessoas a se desenvolverem mais. Porque quando você olha alguém que tem mais dificuldade de você, que tá, cara, trazendo um resultado bacana, que faz um trabalho legal, você olha e fala, porra, então deixa eu tocar melhor minha vida aqui, né? E a gente acaba gerando uma energia boa pro mundo todo. Ô, David, então, para quem está assistindo, vai que tem pode ser algum empresário, ou às vezes algum colaborador, enfim, que fala, pô, achei legal esse trabalho que o David faz de inclusão, quero saber um pouco mais sobre isso, por onde eu começo, tal, como as pessoas te encontram, por onde elas começam a falar com você, como passa aí seus contatos. Pode me procurar lá no LinkedIn, David Pinheiro, aí vai aparecer. Sim, a nossa produção aqui, Doni. Exato. Meu nome ele escreve diferente, é como se pronuncia, não é David. David Pinheiro, pode me procurar no LinkedIn, pode me procurar lá no Instagram também, David Pinheiro, nas redes sociais. Entre em contato comigo, eu tenho material para enviar, a gente pode bater um papo, posso conhecer a tua empresa, tenho certeza absoluta que é uma oportunidade muito, muito fidedigna para a gente transformar o mundo, né? E quando a gente transforma a vida de alguém, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, Ju, a gente não está transformando só a vida dela. A gente está transformando a vida da família dessa pessoa. A gente está transformando a vida dos amigos, dos familiares dessa pessoa. Quando essa pessoa está dentro de uma empresa e a empresa ela tem o poder de gerar um impacto muito grande na sociedade, você vai mudar a vida de todos os funcionários, todos os colaboradores que vão trabalhar com ela. É porque vai tocar num ponto onde a gente está assim, necessitando de uma forma grandiosíssima trabalhar, que é o nosso lado humano. Sim. Entende? A gente não vive sozinho, as pessoas precisam de relacionamentos, elas precisam se relacionar, as pessoas, né, a gente falou no começo do podcast que as relações elas estão muito superficiais e você ter uma pessoa com deficiência intelectual trabalhando dentro do ambiente de trabalho vai tocar no lado humano das pessoas, vai exigir isso delas, entende? Assim, então, assim, o nível de desenvolvimento, eu tenho até o feedback da gestora de RH de uma multinacional com quem eu já trabalhei, que ela disse que a equipe se tornou muito mais honesta e muito mais objetiva, porque tinha lá um jovem trabalhando dentro da equipe, porque para você se comunicar com um jovem com deficiência intelectual, você precisa ser objetivo. É verdade. Você precisa ser claro, você precisa ser honesto, você precisa cumprir combinado, entende? Senão não funciona com ele. Então você precisa estar presente, né? Isso exige uma presença, né, das pessoas. E isso pode causar um movimento nas empresas de resgate das pessoas, porque a gente fica tão no piloto automático hoje, né, onde a gente está, né? Então resgate da presença. Eles possibilitam isso. Então você, empresário, empresária, né, líder que está ouvindo isso, faça algum movimento, faça alguma coisa. E o legal é isso, né? Porque às vezes a gente pensa que nós e eles, né? Sim. E na verdade a gente fala que somos um. Então, somos um até nesse sentido de integrar essas pessoas, né? Total. E entender que por ela pensar de uma forma diferente que você, isso te enriquece e não diminui a capacidade, né? Que é o que as empresas pensam no começo, né? Exato. Tem uma frase do Vernon Myers que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: diversidade é convidar para a festa. Inclusão é chamar para dançar. Adoro. Né? Então, eu sempre falo, gente, inclusão, vamos incluir. Gente, já está todo mundo incluído no mesmo planeta aqui, ó. Tá todo mundo aqui. O que a gente precisa é chamar para dançar mesmo, é convidar para fazer parte, entende? A gente entender dentro de cada integrante, seja, cara, dentro da nossa casa, a gente não desenvolve papéis lá, não tem cada um a sua responsabilidade? Com os nossos amigos, a gente não tem isso, a gente sabe que aquele amigo a gente pode contar para isso, aquele outro amigo a gente conta para aquilo. Então, dentro do ambiente de trabalho, é isso. É a gente entender que é um ser humano, entende? Que tem capacidade de pensar, tem capacidade de tomar decisões, de assumir responsabilidades. Qual é essa responsabilidade que ele pode assumir? O que eu consigo delegar para ele que ele consegue me entregar?
Entende? Quando eu me disponibilizo para olhar para o outro, sabe? Com o coração aberto e com vontade de realmente incluir, fazer, né, com que ele faça parte, eu vou descobrir que ele é capaz de muitas coisas que eu nem imaginaria que ele pudesse fazer, entende? Então, é realmente essa disponibilidade, né, de coração mesmo para poder trazer o outro junto comigo. E aí eu acho que você falou um negócio que é muito legal. Como eu tenho que treinar, como a gente trabalha, né, modelo mental, mindset, Exato. como eu tenho que treinar a pessoa para olhar no outro aquilo que ela é boa, quais são as habilidades, as competências, automaticamente, é isso que você falou, o entorno dela, as pessoas ao entorno também vão ajustar o mindset, vão ajustar o modelo mental. Porque em vez de olhar o que a pessoa não consegue, a gente começa a olhar todo mundo, né? Então, pô, qual é o potencial que essa pessoa tem, né? O que ela é boa? Então, acho que isso, por isso que é um serviço para sociedade, é um serviço para a humanidade, é muito além do que só uma inclusão de alguém que tem uma deficiência, né? Então, até arrepiei agora de de trazer essa consciência. E aí, isso, de novo, pessoal, reforçando, isso exige presença. E pra gente se conectar com o outro, a gente tem que estar presente. É isso. Né? Então, acho que isso é muito, muito importante. Gratidão por compartilhar. É inspirador. E faz sentido também, com o que a gente estava comentando no início, sobre o seu mapa. A casa 12, junto com o Netuno. Faz sentido, né? Cuidar realmente dessa questão da vulnerabilidade social. Então, é um chamado da sua alma. Se você não se conectasse com essa intuição, né, nada disso teria acontecido. Então, olhando o seu mapa e ouvindo agora a sua história com mais profundidade, faz muito sentido os pontos se conectarem realmente nesse espaço. Porque pela astrologia mundial, é um lugar de eu vou olhar para a vulnerabilidade social, eu vou olhar para o que não está sendo incluído, sendo que não existe, né, essa inclusão exatamente, já é, né? Exatamente. E eu acredito muito nisso. Eu acho que eu não conseguiria viver sem isso. É algo que é muito maior do que eu, Débora. Eu não penso assim, quando eu vejo, eu estou envolvido, quando eu vejo, eu estou já desempenhando um trabalho, a forma como eu me comunico com esses jovens, né, a forma como eu desenvolvo esse trabalho com eles. Eu tenho hoje lá dentro do Instituto Simbora Gente um grupo de orientação profissional. Que eu toco, então, que tem esse cunho justamente de preparar esses jovens, né? Porque qual é o pensamento? Cara, as oportunidades, elas são escassas. Então, assim, quando elas aparecem, a gente tem que chegar lá e mostrar resultado, entende? Senão a gente vai reforçar uma crença de que não dá para ser feito. Sim. Então, ali, o grupo de orientação profissional, ele tem esse cunho de preparar esses jovens para o mercado de trabalho, para que eles entendam o que é o trabalho, qual que é a importância, quais são os direitos que eles têm, os deveres, as responsabilidades, quais são os riscos que ele pode ter, como qualquer pessoa pode ter no trabalho, né, de assédio moral, por exemplo, de assédio sexual, como é que ele lida com esse tipo de situação, se ele passar por uma situação como essa. Então, quando esses jovens têm uma oportunidade de trabalhar, eles já chegam mostrando o resultado. Porque, cara, cedo com um empresário conhece outros empresários, então ele vai compartilhar isso com outras pessoas, entende? Isso vai inspirar, incentivar outras pessoas, pô, cara, quero colocá-la na minha empresa também. E aí movimenta todos os funcionários, entende? Então, os colaboradores tocam a nossa humanidade, transformam o mundo de uma forma muito genuína. Eu acredito nisso. E tem uma experiência que marcou mais você quando une intuição e espiritualidade no seu mundo prático, da matéria, no dia a dia. Alguma experiência que você queira compartilhar, que te marcou, que você ouviu sua intuição e falou, putz, é isso, e aí aconteceu algo, ou você trouxe uma pessoa para uma empresa que fez toda a diferença, ou alguma experiência. Ou até da experiência da dança, né? Da dança. O ano passado, como é que é dançar e dançar fisicamente mesmo, né? Tá lá e apoiar. Olha, eu tenho várias caixinhas, né? Tenho várias experiências. Legal, eu tenho, por exemplo, tem a Paloma Fonseca, é uma jovem com síndrome de Down que eu um trabalho já há 14 anos. Beijo, Paloma! A Juliana conhece a Paloma. De assistir. Mas Palominha. Vocês também. Paloma também seria uma pessoa incrível para estar num podcast aqui, porque ela tem uma energia incrível, única.
Ela tem uma espiritualidade muito, muito aflorada, bastante aflorada, a Paloma. E esse ano, não foi nem o ano passado, não foi esse ano, nós participamos de um campeonato. Eu levei... A Paloma é uma pessoa com quem eu tenho um trabalho, né, bem específico com ela ali, que vem desde a dança. Hoje a Paloma, ela dá palestra, leva a palestra da Paloma para as empresas. É uma palestra de 1 hora de duração, onde ela conta toda a trajetória de vida dela. Então tem todo um trabalho de preparo para ela dar essa palestra também, e que também é um caminho transformador, porque as pessoas não esperam que uma pessoa com síndrome de Down vai subir no palco, pegar o microfone e vai ficar 1 hora dialogando com elas, né, sem ter que ficar lendo slide, nem nada disso. Então, é um outro caminho bacana. E a Paloma, ela é um ser humano com quem ela é minha parceira de dança hoje. Então, escolhi a Paloma, uma mulher com síndrome de Down, para ser minha parceira há 14 anos. E a gente participa de diversos campeonatos, a gente já viajou o mundo inteiro. E esse ano a gente resolveu ir para um festival lá em Florianópolis, que não é voltado para pessoas com deficiência. Então, assim, é importante frisar que só tinha a Paloma competindo lá com deficiência. Tá. Certo? Não tinha ninguém. Tinha até uma mostra não competitiva, que tinham outras pessoas, mas a gente se inscreveu na mostra competitiva. E nós tivemos um desafio lá. A gente tinha um trabalho que tinha 4 minutos e pouco. E quando a gente chegou lá, tinha mudado a regra do campeonato, e a coreografia ela tinha que ter no máximo 3 minutos. Então, para uma pessoa com síndrome de Down, mudança de rotina é algo complexo, tá? Tem que ter um trabalho, um preparo, porque ela pode vir a se desorganizar. Tá? Eles funcionam muito bem com a rotina, mas a falta de rotina pode trazer uma desorganização. Então, teve ali o meu preparo para dizer para Paloma que a gente ia ter que mudar a coreografia. No dia da apresentação. Um dia antes ali da apresentação. A gente chegou lá um dia antes. E não só mudar a coreografia, a gente teria que treinar essa mudança. Eu teria que editar a música para poder fazer. Então, e é importante também frisar que antes de eu trabalhar isso com a Paloma, eu tinha que trabalhar isso comigo. Não é porque a Paloma tem síndrome de Down que é difícil para ela, é difícil para mim também. Entende? Assim, em cima da hora, acho que para qualquer profissional, assim, quando você tem um roteiro, você tem algo que está preparado e de repente muda, né, do nada. E aí a gente teve lá, a gente sentou, a gente conversou, eu expliquei para ela, mudou porque mudou, e aí rapidamente a gente reconstruiu ali, né, então aonde é que a Paloma me surpreende? Porque é onde eu acho que ela vai se desorganizar, é onde ela me dá aula. Não, parceiro, tá legal, me fala o que eu tenho que fazer. É isso, entende? Então, mudei o trabalho e a gente ganhou o campeonato. Nossa, que legal. Sensacional. Entendeu? Nossa, até arrepiei, ó. E a gente ganhou o campeonato. Então, que pra mim isso é incrível, entende? Assim, né? Um dos objetivos da gente estar inserido nesses meses é justamente porque, mais uma vez, a gente educa as pessoas, a gente educa a sociedade, que, cara, o impossível é impossível até que alguém vai lá e faz, e aí se tornou possível. Então, a gente vai para os campeonatos onde não tem ninguém, entre aspas, com deficiência, e aí quando ela traz esse resultado, ela mostra para muitas pessoas, fala, cara, assim, levanta da cadeira, vai lá, acredita nos seus sonhos, vai lá, se movimenta. Então, gera uma energia de movimento para muita gente. Entende? A Paloma, que poderia ser um peso para a família dela, não, muito pelo contrário, ela é um ponto de união da família inteira. Entende? Né? Quando tem um evento, a família inteira se mobiliza para ir lá assistir. Olha que legal quando a gente vê no nosso mundo tantas famílias desunidas, né, desorganizadas. Então, esse é um momento que marcou. Eu tive outros momentos com jovens. Eu também ganhei uma premiação no começo desse ano, que eu levei o pessoal do Instituto Simbora a Gente para um festival também, que é o Dança das Estrelas, e aí eram vários jovens. Então, você vê aqueles seres humanos se preparando para entrar no palco, para se apresentar, e sabe, eles concentrados, e o brilho nos olhos deles quando eles estão no palco, sabe, se sentindo importantes. Olha, eu estou aqui apresentando. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Entende?
Eu me considero um cara muito abençoado por ter a oportunidade de proporcionar esses eventos, de proporcionar esses momentos para essas pessoas. Então, assim, eu não acho que eu ensino, eu acho que eu aprendo muito mais que eles e eu ganho muito mais, assim, energeticamente falando, assim, sabe, senso de utilidade no mundo, entende? Do que eles podendo proporcionar isso, entende? Então, são eventos, são momentos que me marcam profundamente. E o que torna possível é acreditar. E o que torna possível acreditar. Você acredita, faz o movimento, as coisas acontecem. E no final, o que eu percebo, eles vieram ensinar o amor, né? Total. Acho que assim, você amor deve incondicional. Assim. Até nessa união das famílias. Eu lembro que a gente foi assistir a apresentação de 2023, né? 2024 agora a gente não conseguiu ir no final do ano, mas 2023 a gente foi assistir. E uma coisa que me marcou muito lá, quando a gente foi no final do ano, no teatro, era que cada um que se apresentava, assim, né? O quanto eles realmente colocavam toda a energia deles ali. E eu lembro que teve um que não conseguiu se apresentar, né? E aí o David acabou, a gente foi comer alguma coisa andando com o David no shopping, e aí os que encontravam o David, eles gritavam, David! Aí corria lá, agarrava o David no meio do shopping, os caras, os brutamontes, assim, maior que o David. E aí eu lembro desse menino que acabou não se apresentando, né? Mas ele falou, não, mas o ano que vem eu vou me apresentar. E aí, né? Aí o David acolheu ele e falou, não, cara, é isso aí, você fez seu melhor, você se preparou, né? Então, tá tudo certo. Então, isso me marcou muito naquele dia que eu fui assistir, assim, sabe? Da entrega deles, do carinho que eles também têm por você. Porque eu acho que a alma, né? Agora eu tô falando num outro nível. A alma deles, tipo, fala assim, cara, beleza, essa alma aqui faz com que eu possa pertencer a um ambiente, a algum evento. Então, isso me marcou muito, assim, eu lembrei agora você contando isso, de energia, até arrepiou de novo aqui, só me arrepio falando aqui. Mas isso me marcou muito, assim, porque eu acho que é meio que uma coisa de alma para alma, assim, transcende, né? É isso. A gente sabe que a gente frequenta vários lugares e na maior parte desses lugares você tem que colocar uma roupagem, né? Para estar nesses lugares, para se relacionar e tal. Eles não têm essa roupagem, entende? Então, é um abraço muito verdadeiro, entende? Assim, né? Você tem abraços bons, mas você dá um abraço a um ser humano que ele tá entregue de corpo, de alma, de tudo ali para você, entende? É diferente. É marcante, assim, né? David, uma pergunta polêmica agora. Ai, pai. Vai. Até encostei na cadeira. Mentira. O que você acha do Brasil para 2025? Você com esse olhar de coach, empresas, tudo que está acontecendo para o Brasil, para o mundo? Uau. Deixa respirar. Deixa respirar. Olha, o que eu acho para o Brasil de maneira geral, acho que a gente está passando por muitas transformações, né? A gente vê aí um meio político que sobe, que desce, eu vejo pelas oportunidades que estão aparecendo para mim. Muitas oportunidades para eu desenvolver trabalhos até um pouco diferentes dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, mas que estão voltados para a parte relacional. Então, numa era onde a inteligência artificial consegue fazer o Maradona e o Pelé se abraçarem, né? Vocês viram os videozinhos que rolaram aí de Natal, que conectam, né, pessoas opostas. Acho que é um ano para a gente gerar mais conexões. Eu, David Pinheiro, estou focando nisso. Tá? Então, os meus trabalhos eles estão sendo direcionados para gerar mais conexões entre as pessoas. Eu acho que as pessoas elas estão falando línguas diferentes. A gente precisa voltar a falar a mesma língua, né? E é a língua que é de coração para coração, né? Então, o que eu puder fazer, primeiramente comigo, né, para que os meus comportamentos estejam mais alinhados às minhas falas, porque a nossa fala,
mas o nosso comportamento grita. Então, que eu possa ter, né, estou buscando ter melhores atitudes e que eu possa inspirar as pessoas a terem melhores atitudes de conexão mesmo, assim, né? Que as pessoas elas possam primeiramente se conectar com elas mesmas. Tem um texto que eu escrevi há um tempo atrás que fala sobre quando o coração bate, né? E nesse texto fala, quando você coloca uma roupa bacana, você se olha no espelho e diz para você mesmo, assim, né? Puta, como eu gosto de você. Então, que as pessoas elas voltem a gostar mais delas mesmas. Todo esse trabalho com a diversidade volta as pessoas para a gente falar de sonho, que as pessoas elas perderam o sonho, que 2025 pelo menos é o que eu desejo, que as pessoas estejam melhores conectadas aos sonhos delas, né? Você falou, pô, sempre começou fazendo por você, e eu sempre vou fazer por mim, né? Eu contribuo com o outro, não é pelo outro, mas é por mim, mas porque eu amo o outro, entende? Então, quando eu entendo isso, eu me torno um ser humano muito mais feliz e eu me entrego muito mais, entende? Porque eu sinto isso. Então, o que você vê para 2025 para o Brasil? Eu vejo um ano de muita intensidade, mas é um ano de florescimento. Eu acho que a gente vai florescer bastante esse ano. Eu acho que a gente vai, sim, conseguir que as pessoas elas estejam melhores conectadas. E aí, assim, a gente tem um padrão vibratório no nosso país, que é um país encantador, vibrando mais amor. Olha. Não, muito bem. Um recadinho para o povo agora que precisa, se quiser mandar um recadinho seu, alguma coisa, uma mensagem. O recado que eu posso deixar para as pessoas é que nós somos vulneráveis, né? A gente não se torna vulnerável, a gente é vulnerável. Mas que a gente se permita mais amar de verdade, sabe? Que a gente se permita aí com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, abraçar mais essas pessoas, sabe? Olhar as pessoas nos olhos quando a gente for conversar, que a gente se permita olhar mais no espelho. Eu tenho na minha casa um espelho que vai do chão no teto e eu faço esse exercício sempre de passar, de olhar para mim, para que eu possa entender, né, o que não está legal, o que está legal. E eu não estou falando de questão física, estou falando de espiritual mesmo, assim, que eu possa olhar para minha alma, entender as coisas que eu preciso melhorar e que eu possa me comprometer com pelo menos uma. Se comprometa com uma única coisa que você vai melhorar esse ano. Eu tenho certeza absoluta que se você conseguir mudar um único comportamento, esse comportamento ele vai reverberar na sua vida em todas as outras áreas. Então esse é o recado que eu deixo para as pessoas aí. Muito bom. Ô Débora, vai dar um presente pro David. Qual um spoiler para 2025, vai. Vamos lá, spoiler. Para fechar com spoiler. Vai, um spoiler. Júpiter tá em Gêmeos, ativando a sua casa 6, que é a casa da saúde e da sua rotina, do seu dia a dia. Como você pode usar isso a seu favor? Primeiro, cuidando de você, porque Júpiter trabalha muito autocuidado na casa 6. Então, você é a pessoa mais importante nesse momento. E, automaticamente, você vai estar mais voltado para isso, sabe? Para mim. E expansão do trabalho. Possibilidades novas. Júpiter ativa viagens, novos cursos, novas conexões. É um planeta benéfico, ativando a casa da saúde e do trabalho, do autocuidado. Olha aí que maravilha. Então, assim, para a saúde sua, em 2025, tá maravilhoso, sabe? E você já tá com a boa saúde. Se você cuidar, então, você só aproveita essa expansão e com projetos aí saindo das fronteiras. Que também as fronteiras são uma ilusão, né? Dentro que a gente for ver. São uma ilusão. Essas fronteiras são importantes para a gente ter ali, manter o foco, a direção, né? Para a gente ter algo para conquistar, e aí sempre que a gente conquista esse algo, a gente percebe que a gente tem outro, né? E isso vai mantendo a gente num movimento de expansão, né? Então, para onde é que eu vou expandir, né? Quando eu tenho a linha do horizonte, eu vou até ali. E aí, a partir do momento que eu cheguei ali, então aí a minha linha do horizonte, ela já
tá mais pra frente, né? Então, tô buscando isso. Então tá super conectado aí, Débora. Te agradeço. E Júpiter em Gêmeos ativa a multiplicidade também. Então, esse olhar múltiplo, esse espaço múltiplo, ele continua a todo vapor. Daqui a pouco o David fala, Vários gente, projetos. um convite pra vocês. Eu vou participar de um musical. Porque Gêmeos também é a dança, também é musical, também é comunicação, é viagem, é curso. Então vai estar tudo integrado na sua casa 6. Aproveita. Olha, que só daqui 12 anos ativa de novo esse mesmo ponto. Somente daqui 12 anos, então tem que aproveitar. Aproveita 2025 esse um ano épico, ativo. gente. Aí, Tá que mais seja ativo. o melhor ano das nossas vidas. Até então. Que até então. Até então. E aí, Martinha, recadinho final? Recadinhos finais, assistam depois, né? A gente vai ter mais outros podcasts esse ano. Gratidão, David, por você ter vindo. Ele que nasceu no dia fora do tempo, pra quem acompanha o calendário maia, então faz todo sentido, porque ele não tá mais no mesmo tempo que a gente, ele é de outro tempo. E gratidão, David, por você estar aqui. Gratidão, meninas. Gratidão, Sempre no foco da missão. Foco na missão, gratidão. Muito isso. bom, uma honra ter você aqui. Inspirador demais, David. Muito, muito, muito obrigado. Eu tô ao lado de pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto muito, né? A Ju, enfim, não tem nem que fala, conheci a Ju no meio do coaching, e aí a Ju me leva pra todas as loucuras que aparecem. Acho que ela olha, mas isso aqui acho que combina com o David. Né? Quanto mais loucura, mais tem a ver, né, David? Nossa, total a ver. Tem desafio, verdade. eu tô dentro. É isso. Fiquei muito feliz também porque assim, a gente fala muito dessas questões das conexões, né? Então, a gente convida pessoas aqui, né, que realmente tem essa conexão com a gente e que a gente acredita que pode, de alguma forma, contribuir, sabe? Então, é uma honra mesmo. Fico muito feliz de você participar. Tamo junto. Gratidão. Começando com toda essa força. Toda essa força, Leonina. E você que tá assistindo, lembra de se inscrever no canal, comenta o que você achou mais legal, né? Se quiser fazer alguma pergunta pro David também, deixa aqui nos comentários. Segue o David aí em todas as redes sociais. E a gente se vê no próximo podcast. É isso aí, pessoal. Valeu, galera. Tchau, gente. Tchau. Tchau.